Olá, bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu, para a gente debater os temas relevantes aqui na Bahia que falam sobre educação, sobre transporte, sobre economia, sobre a realidade de uma sociedade que precisa do poder público e da iniciativa privada. E muito da base, do alicerce para as ações do poder público e para a iniciativa privada vem a partir do trabalho que vai ser representado hoje aqui na entrevista por Mariana Viveiros. Mariana é jornalista, mas há algum tempo já exerce a função de coordenadora de disseminação de informações do IBGE no Estado. Seja bem-vinda, Mariana, aqui na Linha de Frente. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você. Mariana, tem vários assuntos para a gente tratar aqui sobre o trabalho do IBGE, mas enquanto a gente faz essa entrevista, surgiu uma informação de que das 15 principais favelas do Brasil, 3 estão em Salvador, a comunidade de Beiru Tancredo Neves, a comunidade de Pernambués e também Valéria. O que é que a gente pode inferir a partir dessas informações? Elas já estão consolidadas? Esses dados são dados preliminares, né? Do momento em que a gente ainda estava fazendo a coleta do Censo Demográfico 2022. É possível que mude um pouco, mas são 3 áreas de favelas e comunidades urbanas muito importantes aqui na cidade e certamente estão entre as mais populosas do país. Essas áreas são muito importantes em Salvador. A gente foi a campo para o Censo 2022 com uma estimativa de que cerca de 40% das residências aqui na capital estivessem em áreas que o IBGE considera, né, pelos seus critérios técnicos, como favelas ou comunidades urbanas. Então, são áreas muito importantes, representativas para a população soteropolitana e que a gente sabe que tem demandas, tem necessidades importantes, únicas e urgentes. E você estava me dizendo antes da nossa conversa aqui, você estava falando, Pablo, é importante dizer que não é o bairro inteiro, são aquelas regiões, aquelas zonas dentro de um bairro que são caracterizadas como favela, pelas questões dos serviços públicos, pelas questões do urbanismo. É assim que o IBGE enxerga? Isso, a gente tem pelo menos 2 critérios importantes para considerar uma área favela. Primeiro é que as pessoas que morem ali não tenham a posse do terreno, então é uma ocupação completamente sem legitimidade em termos de posse, e ter algum tipo de deficiência de serviço público ou um arruamento que não é certinho, você não ter água, esgoto ou lixo ou iluminação pública, então você precisa ter uma conjugação de não ter a posse do terreno e mais uma ou pelo menos uma carência, digamos assim, de serviço público ou de questões de urbanismo. Quando a gente fala IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, provavelmente vem à mente das pessoas logo o censo. A gente vai falar sobre o censo daqui a pouco, mais recente de 2022, só que tem uma série de trabalhos, de pesquisas que o IBGE faz que são tão importantes quanto, eu vou citar aqui, é o IPCA, que é usado para medir a inflação, a PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. Tem mais algum que eu esqueci que é tão importante quanto? O IBGE tem um mundo de informações, né? Tem uma série de pesquisas sociais, demográficas, além da PNAD, que traz os dados de mercado de trabalho, e educação e domicílios também. A gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde, a gente está em campo agora com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que vai juntar as características da população com uma série de assuntos na área de saúde. A gente tem uma série de pesquisas econômicas que mensalmente acompanham o desempenho dos principais setores da economia, inclusive em nível estadual, então como é que está a indústria, o comércio, os serviços, a produção agrícola, né? A gente tem toda uma área de agropecuária também importante, a gente tem muito trabalho, muitos dados, muitos números importantes para a gente se conhecer e para melhorar. É por isso que o IBGE precisa, aliás, a sociedade merece que o IBGE esteja muito bem equipado, muito bem remunerado, com condições de fazer as pesquisas mais fidedignas que vão ser usufruídas por nós mesmos. Vamos fazer alguns recortes para a gente poder ter mais eficiência na nossa conversa. Por exemplo, muita gente já viu Mariana Viveiros dando entrevistas na televisão, falando em rádio, falando em jornal, sobre, digamos, Mariana Viveiros, qual a nova pesquisa do IBGE a respeito de emprego e desemprego? O Estado geralmente está em posições
não muito agradáveis, posições desconfortáveis e a capital também. Como é que estamos nesse sentido? É verdade, o desemprego, né? Eu brinco que é quando a economia bate na porta das pessoas, né? Quando o PIB, a indústria, o comércio e os serviços batem na porta das pessoas, é quando ela perde o emprego, né? Ou alguém da família. E a gente sabe que aqui na Bahia a gente tem, o dado mais recente ainda é do terceiro trimestre do ano passado, a gente estava com uma taxa de desemprego de 13,3% aqui no estado, a maior do país. A gente passou o ano de 2022 inteiro como a maior do país. 2023, no segundo trimestre, não ficamos como a maior, mas assim, estamos sempre aí entre as 4 maiores taxas durante toda a série histórica do IBGE. É um desafio estrutural do mercado de trabalho baiano atender à demanda por trabalho. E não é só emprego formal, né? Porque quando a gente fala taxa de desemprego, parece que a pessoa que, por exemplo, está trabalhando por conta própria, né, ali se virando, não está contemplada. Mas, na verdade, ela está trabalhando para os conceitos do IBGE. Não importa se está empregado formalmente ou não. Quando a gente fala que a pessoa está procurando trabalho, é porque ela não está encontrando nem na informalidade. É um desafio bastante sério, antigo do nosso estado, de ter um dinamismo econômico para oferecer vagas e também, por outro lado, e aí tem a ver um pouco com a educação, provavelmente, de ter uma força de trabalho que consegue trabalhar nas vagas que são oferecidas, né? Que tem a formação para isso. E aí cada zona do estado tem características peculiares em relação à empregabilidade. Aqui em Salvador, sempre quando eu vejo uma alteração no ranking, aí você vem e explica, porque o setor de serviços ou o setor de turismo tiveram algum destaque. É a característica, é o perfil mais comum aqui em Salvador, não é? É o perfil mais comum em Salvador e no estado também. Embora, óbvio, a gente tenha regiões do estado que, por sinal, tem normalmente um desemprego menor, em que você tem, por exemplo, uma força maior da agricultura ali no oeste, né, do estado. A gente tem também algumas áreas ali em que você tem uma indústria mais forte, mas de uma forma geral, o maior empregador do estado da Bahia é o setor de serviços, o grande setor de serviços que inclui comércio, que é um super empregador e também um super que demite, né? Que demite muito, tem uma rotatividade imensa. E também inclui a área de serviço público, de administração pública, que está dentro do setor de serviços e é um grande empregador no estado. O que é bom e não é bom, né? Porque é uma área que emprega bastante, mas ela é uma área que não está refletindo ali um dinamismo econômico. Ela está refletindo um outro setor importante para muitos serviços, muitos atendimentos importantes para a população, mas também tem o seu limite de empregabilidade, que é o limite do gasto público. Perfeito. Eu tenho curiosidade a respeito da questão de etnia, da questão de raça. Como é que a gente está? Salvador é realmente a cidade mais negra fora da África? A Bahia tem a predominância negra no Brasil? As pessoas sempre falam sobre Salvador ser a cidade mais negra fora da África. Eu digo que o IBGE não pode confirmar essa informação, porque nós não sabemos como é que é o mundo, né? Fora da África. Sim. A gente sabe como é o Brasil. Então, assim, Salvador, se você soma as pessoas que se declaram pretas e as que se declaram pardas, que é o que normalmente se convencionou que seriam os negros, embora já haja questionamentos em relação a isso, a gente tem um pouco mais de 80% da população preta ou parda. É uma das maiores, entre as capitais, provavelmente é a maior porcentagem, mas não é a maior porcentagem do país. A gente tem cidades, inclusive na Bahia, em que você tem mais de 90%, às vezes, da população se declarando preta ou parda. Talvez aqui no Recôncavo. Sim, a gente tem só para considerar a população preta, né? A gente tem das 9 cidades do país que tem maioria de população preta, 8 estão na Bahia. Então, a gente tem uma cidade lá em que 59% quase da população, quase 6 em cada 10 pessoas, se consideram pretas. Se você somar as pardas, que é um número também muito expressivo, você vai chegar a mais de 90% às vezes. Perfeito.
Mas o peso da população negra na Bahia em Salvador é muito representativo. Porque é número percentual e também é número absoluto. Somos muitos negros aqui em nossa capital. Mariana Viveiros, coordenadora de disseminação de informações do IBGE, é nossa convidada aqui no Linha de Frente. Mariana, religião e credo. Como é o mundo e o Brasil, principalmente o Brasil que vocês estudam, o Brasil mudou muito em termos dessa composição religiosa, do perfil do brasileiro em termos de religião? A gente vem mudando, sim. O censo vai trazer dados sobre religião, não temos ainda esses dados, a gente imagina que a gente vai divulgar neste ano. É um quesito que a gente faz aberto, né? Quem respondeu essa questão, não é todo mundo que responde, embora a amostra seja expandida para o total da população, mas quem responde a sua religião ou diz que não tem religião, né? Pode dizer também que é ateia ou é agnóstico ou não tem religião. E aí o IBGE tem um trabalho de categorizar as religiões. E ele faz com especialistas na área. E o que a gente percebeu nos censos até 2010, embora os católicos continuem predominantes, majoritários, uma perda de importância do catolicismo como religião e um crescimento das religiões evangélicas, né? Sejam aquelas evangélicas mais tradicionais, mais antigas, que o IBGE chamava de missão, evangélicas de missão, né? Sejam as mais recentes, que são as pentecostais e neopentecostais. Então, a gente teve um crescimento, mas assim, elas ainda representavam, por exemplo, no estado, cerca de 20, 25% da população em 2010. E a gente imagina que a gente vai ter aí um dado novo, bastante diferente já em 2022. E é engraçado que as religiões de matriz africana, por exemplo, Candomblé, Umbanda, que a gente sempre vê e acha que são muito importantes na Bahia, elas eram muito pouco citadas, né? Muito pouco citadas, né? A gente não sabe se é porque a pessoa não quer falar ou se é porque a pessoa tem uma outra religião também. Às vezes ela tem duas religiões, ou enfim, né? E a gente tem uma expectativa de aumento dessa declaração. Pelos dados que a gente acompanhou na coleta, não vai chegar nunca a ser como um crescimento dos evangélicos, mas a gente também imagina que vai ter um crescimento dessa declaração. Legal. Eu quero conversar com você e aproveitar esse momento para a gente desmistificar algumas impressões que podem ser equivocadas. Por exemplo, toda pesquisa que o IBGE faz, ela precisa entrevistar todo mundo envolvido, o universo global envolvido, ou como é que funciona a amostragem no trabalho do IBGE? Só o censo é que vai a todos os domicílios. E mesmo assim não fala com todas as pessoas, fala com pelo menos uma pessoa em cada domicílio, né? A gente tem, obviamente, sempre aqueles domicílios em que a gente não encontra ninguém, muito poucos, percentualmente em relação ao total. Todas as outras pesquisas do IBGE, elas são por amostra. Então, a gente vai em um determinado número de residências e depois, estatisticamente, esses resultados são expandidos para representar o todo. Mas é claro que uma amostra, ela tem as suas limitações, né? E a limitação eu não consigo, por exemplo, ter o dado para todos os municípios. Às vezes eu só vou ter para a capital, ou às vezes eu só vou ter para a região metropolitana como um todo. E aí eu vou em como é que a gente faz essa amostra? Diferentemente de pesquisas eleitorais, por exemplo, em que você pega a pessoa na rua, não importa quem ela seja, e você ganha peso dessa amostra com um número, o IBGE ele tem uma programação, né, com base nas suas próprias pesquisas, de definir a amostra de forma aleatória, mas de forma que ela represente o todo, de que ela tenha um potencial ali de representar homens e mulheres, brancos, pretos, pardos, os diferentes estratos de renda, urbano e rural, para que quando a gente expanda essa amostra, ela de fato represente o todo. E aí tem uma questão importante, a gente não pode trocar uma entrevista por outra. A entrevista que a gente não faz, a pessoa que não abre a porta, que não recebe o IBGE, a gente perde. A gente não consegue pegar, não consegui aqui, vou no vizinho. Não funciona dessa forma. Eu perdi e além da geografia, ainda tem outros fatores, outros parâmetros que influenciariam o questionário, a resposta do questionário ali.
E o IBGE, como órgão oficial de estatística, ele é muito criterioso, muito rigoroso nos seus métodos, porque ele precisa prestar contas internacionalmente dos dados que ele divulga. Os dados têm que ser auditáveis. Caso algum instituto internacional queira olhar esses dados, ele precisa ter todas as informações ali e concluir que aquilo ali está correto, está comparável com o resto do mundo. Então, cada informação ela é importantíssima, mesmo nas pesquisas por amostra. Perfeito. Mariana, eu conversei aí nessa mesma cadeira onde você está com alguns prefeitos, com algumas autoridades, principalmente do interior do estado, alguns bem satisfeitos com o resultado do censo, outros insatisfeitos com o resultado do censo, principalmente aqueles que viram a população de seu município diminuindo. Alguns até comentaram, não, tem que fazer uma revisão do censo, eu não entendo como é que minha cidade diminuiu de tamanho. Como é que vocês encaram isso, esse tipo de requisição de um novo olhar, de uma nova ida a campo, se isso é normal ou se esse censo, como alguns falaram, não, ele foi feito muito às pressas, existe isso do censo ter sido feito às pressas e, portanto, não fosse tão fidedigno? De jeito nenhum, ao contrário. Esse censo foi o maior censo da história do país, o mais longo, né, em que nós, por uma série de questões, de desafios que enfrentamos, tivemos muito tempo e condições de supervisionar, verificar e garantir os resultados medidos em campo. É claro que é normal. Todo censo, os prefeitos que perdem população e que por isso muitas vezes têm perdas importantes de receita, e nós entendemos, o IBGE entende. Os prefeitos estão se vendo ali com uma situação difícil por conta de uma legislação que atrela dinheiro a, às vezes, uma pessoa a mais ou a menos. E não é justo, de fato. A gente também entende que não é justo, a gente luta para mudar os critérios, mas o IBGE ele precisa contar e precisa retratar a realidade. Nenhuma pessoa a mais, nenhuma pessoa a menos. E a gente tem bastante confiança, a gente teve supervisão em tempo real, coordenadas. Sexta-feira agora, dia 2, a gente vai divulgar as coordenadas dos domicílios, dos endereços visitados. A gente tem bastante confiança no dado que a gente entrega e os prefeitos tiveram a chance de acompanhar isso ao longo do censo. Muitos acompanham, alguns não acompanham, porque a gente também sabe que eles têm milhares de coisas para fazer. E a gente sempre tenta explicar para eles e mostrar para eles que aqueles são os dados reais. E rever um censo não existe. A gente tem a expectativa de fazer uma contagem da população, que é um censo bem mais enxuto e é importante para poder dar uma calibrada nos dados. E a gente tem a expectativa de fazer aí 2025, quem sabe. E a gente sempre torce para que eles nos apoiem também nessa demanda de recursos, né, reforçando a importância dessa contagem. Com certeza vão apoiar, até porque, como você falou, vocês sabem da responsabilidade que o resultado do trabalho de vocês exerce em cadeia, né, para todos os entes da federação. Eu estou com Mariana Viveiros aqui, a gente está falando sobre o trabalho do IBGE, o IBGE na Bahia, dados, estatísticas que baseiam o jornalismo também, baseiam o trabalho da imprensa. Um deles é a respeito de saneamento básico. Foi o IBGE que abriu meus olhos para uma realidade que nos centros urbanos, nas metrópoles, a gente não vê. A dificuldade em lares da Bahia em ter encanamento de água, em ter esgoto feito corretamente. Na época que eu vi, era metade praticamente dos domicílios não tinha saneamento básico. É ainda isso? Quando a gente olha de uma forma geral, é um pouco menos, né? A gente tem mais ou menos ali cerca de 30 a 40 no estado, não tem, principalmente, água é mais disseminado, lixo um pouco menos, mas a coleta do esgoto adequada, ela é muito mais difícil e muito menos presente. Então, a gente tem mais ou menos entre 30% e 40%, porém, nas áreas rurais, e a gente sabe que a Bahia é um dos estados com maior população rural, mais ou menos 30%, um terço da população baiana mora em áreas rurais, e o atendimento até de abastecimento de água em áreas rurais é muito menor. A gente tem mais da metade, né? Se inverte praticamente. A gente tem quase 60% dos domicílios nas áreas rurais, por exemplo,
sem coleta de esgoto adequada, que é rede ou fossa séptica ligada à rede. Então, tem essas desigualdades na estatística. Às vezes a gente olha o todo e a gente fala assim, não tá bom. Mas se a gente vai pegando o detalhe, a gente vai percebendo que tem pontos ali desafiadores. E é nesses detalhes que a gente espera que os poderes públicos, as empresas, as comunidades, as ONGs se atentem para fazer as demandas que precisam ser feitas e tomar as decisões que precisam ser tomadas. As pesquisas e análises que vocês oferecem para a sociedade, elas contemplam, por exemplo, o percentual de mulheres que são chefes de família aqui no estado, que para mim, aliás, são guerreiras, viu? Que sustentam não só uma família, mas a sociedade como um todo. Tem esse olhar nas pesquisas? Todas as pesquisas do IBGE que são domiciliares, a gente consegue saber quem que é o responsável por aquele domicílio. Então, todas as nossas pesquisas, do Censo Demográfico, a PNAD, a pesquisa por amostra que você citou, a gente tem, isso vem crescendo, a gente tem hoje quase metade dos domicílios da Bahia, dados de 2022 não são do censo, mas são da PNAD, da pesquisa por amostra, que é muito importante também, muito boa. Então, a gente tem quase metade, 49, ali quase 50, poderíamos dizer metade dos domicílios em que as mulheres são apontadas como as responsáveis. E isso é importante para uma série de outras questões. Aí a gente vai tratar de mercado de trabalho. As mulheres têm muitas desvantagens em relação aos homens no mercado de trabalho. Tem maior taxa de desemprego, tem mais dificuldade de conseguir trabalho, ganham menos, né? Elas, por outro lado, realizam muito mais os trabalhos de afazeres domésticos e cuidados, precisam de uma rede de apoio, de creches, de escolas e por aí vai. E elas são muito importantes para a manutenção das famílias. Muito bem. E agora falando, além da pesquisadora, além da coordenadora de disseminação de informações do IBGE, com a jornalista. Eu quero um olhar da jornalista para o seguinte. A gente vinha em alguma espécie de equilíbrio na sociedade baiana, na sociedade brasileira, em uma série de fatores. A pandemia desequilibrou vários deles. No seu olhar e baseado em tudo que você observa e recebe de dados, quais foram os piores desgastes que tivemos fruto da pandemia? Quando a gente olha para a Bahia, principalmente, a gente teve uma desorganização importante de mercado de trabalho, que a gente já está melhor do que estava antes da pandemia, mas foi muito aguda, muito intensa, principalmente hoje, eu diria, em relação à questão da renda do trabalho, né? Que é a principal fonte de renda das pessoas. E nos setores econômicos a gente teve a questão da indústria, né? A gente tem 4 grandes setores econômicos que vamos tratar aqui, por exemplo, a agropecuária, que não foi praticamente afetada, passou bem, ao contrário, até se beneficiou um pouco do aumento dos preços internacionais de muitos produtos. A gente teve a indústria que teve perdas importantes e está hoje operando em alta, porém num patamar abaixo, não voltou nem ao patamar que ela estava antes da pandemia. Não foi só a pandemia, a gente teve algumas perdas industriais no estado importantes. A gente teve também o comércio muito afetado, porque perde poder de compra, o comércio ficou fechado há muito tempo e quando volta o poder de compra que não se recupera, ele afeta bastante o desempenho do comércio, que afeta bastante o emprego. Então, é um ciclo ali meio vicioso. E dos setores econômicos, o que está melhor é o de serviços. É uma boa notícia? Ele representa 70% do PIB, né? Pega mais um pouquinho da agropecuária, a gente tem ali quase 80% do PIB. Porém, é um setor que tem empregos de menor qualidade, muitas vezes, né? Empregos mais voláteis e ele não tem o peso, a capacidade de se replicar como a indústria, por exemplo, tem, né? Quando a indústria vai bem, você replica isso em outros setores também, por exemplo, os serviços. É um deles. Muito bem, foi uma boa explicação. E de tudo que a gente está falando aqui, a gente trouxe várias lições e várias possibilidades de análises
dos dados do IBGE, é perceptível em uma conversa de 20, 30 minutos, é perceptível o grau de importância que esse órgão, como você falou, o órgão oficial das estatísticas no Brasil, tem para a nossa sociedade. Eu tive o privilégio também de conversar com um ex-chefe do IBGE aqui na Bahia, Arthur Ferreira, e ele me explicou até com maior detalhe por que é tão necessário a gente valorizar. Agora, para quem está assistindo aqui agora e não conhece ou não reconhece o trabalho do IBGE, por que é tão necessário a gente garantir o funcionamento, a expertise, o trabalho científico que vocês desenvolvem, ao contrário, em outros momentos recentes aqui da história política do Brasil? O IBGE, eu acho que foi até um pouco arranhado por alguns políticos. Por que você reivindicaria essa necessidade da sociedade brasileira valorizar o IBGE? O IBGE, ele é o único órgão estatístico nacional que tem um trabalho consistente, de altíssima confiabilidade, com comparabilidade internacional, nacional, né, que vai a todos os domicílios, por exemplo, no censo, em todos os lugares do Brasil, dos grandes centros urbanos aos rincões, né, onde só o IBGE chega, as tribos indígenas isoladas, produzindo informações continuamente confiáveis e importantíssimas para que o país possa tomar as decisões que precisa tomar, não só o poder público, mas, como você citou, a iniciativa privada, as comunidades, as instituições, as famílias, né? Se eu quero me mudar de um bairro para o outro, às vezes é bom eu olhar ali alguns dados do IBGE, por que não? E só o IBGE produz isso em nível nacional, com um altíssimo nível de confiabilidade, muita preocupação, muito rigor metodológico e de forma consistente, nunca parando, mesmo na pandemia, mesmo nas maiores crises que o país já viveu, o IBGE sempre manteve o seu programa de trabalho. Isso é fundamental para a gente poder acompanhar o nosso país, como é que ele anda, o nosso estado, como é que ele evolui. Perfeito. O trabalho do censo, que foi realizado há pouco, com a missão de chegar em 100% dos domicílios e não teve a compreensão, talvez, de 100% dos brasileiros. Aliás, mandar um abraço até carinhoso, um agradecimento para todo o pesquisador que foi a campo. A gente teve quantos aqui na Bahia? A gente teve muita gente trabalhando aqui na Bahia. A gente teve aqui na Bahia, no total, cerca de 17 mil pessoas trabalhando, né? No Brasil inteiro, a gente esperava chegar a um pouco mais de 200 mil pessoas, não chegamos a tanto, mas foram quase isso. São heróis. E a gente tem hoje uma série de pessoas, centenas de milhares de pessoas também trabalhando nas nossas pesquisas de rotina, que são os agentes de pesquisa e mapeamento, que são essenciais para o trabalho do IBGE, para os dados do IBGE. E as pessoas que recebem eles. Elas são as super essenciais e que a gente também sempre agradece e sempre lembra, por favor, de recebê-los, ceder um tempinho, porque o retorno que você vai ter, não você, indivíduo, mas a sociedade, a comunidade, o Estado, o país, é muito valioso. Você já está há 19 anos no IBGE? 19 anos neste ano. Quase 20 anos de trabalho diretamente com isso. O Brasil está melhorando, está piorando, está igual. E a Bahia, como é que está, na sua avaliação? Quando você olha historicamente, está melhorando, com certeza, né? A gente tem momentos, a gente teve crises nesses 19 anos e a gente passou pelo menos por duas crises importantes. 2015, talvez 3, né? 2018, e aí a gente estava se recuperando, veio a pandemia. Então, a gente vê os indicadores, eles mostram esses momentos, tanto nacionalmente como no Estado. Mas se a gente olha historicamente, a gente tem muitos avanços e também muitos desafios, muito por melhorar. Aqui na Bahia, por exemplo, pelos dados que eu vejo, eu citaria as questões de educação, né? A gente precisa rapidamente aí dar conta de uma herança de educação, de indicadores de educação muito negativos, que quando a gente vai ver para as gerações bem jovens, eles já não se configuram, já não são verdade, mas a gente tem aí ainda
uma questão intermediária importante para vencer, em termos de nível de instrução, por exemplo. É uma defasagem que algumas pessoas que estão aí na faixa do quê? Dos 30 anos, 20 anos... Até um pouco menos. Até um pouco menos, né? Até um pouco menos. Se a gente pegar jovens de 18 a 24 anos, a gente já tem ali um abandono escolar, uma dificuldade de seguir, vai trabalhar, mas se não estudar, não vai conseguir trabalhar, né? Então, tem uma série de desafios aí a serem vencidos, mas a gente vem melhorando, sim. Obrigado pela entrevista, sobretudo pelo trabalho que ajuda toda a sociedade nesses desafios apontados por Mariana. A sociedade depende de informação e de informação bem analisada, bem apurada, para que a gente possa traçar nossos próximos passos. Obrigado, Mariana Viveiros. É sempre um prazer conversar com você. Agradeço, em nome de toda a imprensa, de toda a sociedade, o trabalho, os serviços prestados que você nos concede e desejo que você fique pelo menos mais 19 anos fazendo esse bom trabalho. Você gosta? Eu gosto e acho importante. E é muito importante a gente poder estar aqui divulgando esses dados, falando sobre eles, porque são dados que vêm das pessoas e pertencem às pessoas. Eu sempre brinco, né? Apropriem-se dos dados do IBGE. Eu agradeço o espaço, agradeço a todos que recebem o IBGE e estamos sempre à disposição. Obrigado. Essa foi mais uma conversa aqui no Linha de Frente, bastante elucidativa. Eu agradeço a todos pela companhia e até o próximo encontro.